E a gente segue com o nosso Pode Mais aqui na nossa Mais Brasil News. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que nos últimos dias deu bastante repercussão envolvendo gravidez. A gravidez da Cláudia Raia, a atriz de 55 anos, anunciou que ela e o Jarbas Homem de Melo, dançarino, ator, vão ser papais. E tem um assunto por trás disso que muita gente começou a perguntar nas redes sociais. É uma gravidez natural? Teve tratamento? Como entender uma gravidez aos 55 anos de idade? Ela mesma contou que foi surpreendida ali quando a médica pediu os exames. A gente está recebendo uma especialista no assunto para conversar com a gente, para entender o que se passa, não só no caso da Cláudia Raia, mas para você que está aí ouvindo, acompanhando, assistindo a gente, você pode também, talvez, se inspirar, se é que ainda dá tempo, porque tem uma questão aí que eu quero entender, que é: toda mulher aos 55 anos, acima de 50 anos, pode engravidar ou não? Vou conversar com a doutora Carolina Cursi. É isso mesmo, doutora? Ginecologista e obstetra especializada em reprodução humana. Eu falei seu sobrenome certo? Falou, certinho. Tá bom, eu estava correndo antes, eu até perguntei aqui. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço estar aqui com você. A gente está conversando de um assunto tão importante que realmente fez um burburinho aí, né? Em toda a rede, em todas as pacientes, né? Então, foi uma pauta excelente a gente trazer informação. Eu até agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso Pode Mais. E o que eu quero saber é o seguinte: em cima de todo esse tititi, em cima de toda essa questão, Cláudia Raia, 55 anos, anuncia a gravidez. Isso realmente é possível? As mulheres, geralmente após 50 anos, podem sim engravidar? A gente precisa entender um pouquinho toda essa questão do ciclo da mulher, da idade da mulher. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é parabéns para Cláudia Raia, se sinta acolhida. A gente não está criticando de maneira nenhuma uma gestação tardia, né? A gente está tentando explicar para as outras mulheres, né, que elas podem se desejar, mas ela tem que entender os riscos. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar, a gente dá o acolhimento, vamos comemorar, ela conseguiu, né? Então, parabéns, Cláudia Raia, primeira coisa que a gente manda. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que é a definição de menopausa, Matheus. Então, é assim, quando a mulher fica um ano sem apresentar nenhuma menstruação, ela chama, o diagnóstico dela é menopausa, certo? A média da menopausa da mulher brasileira vai dos 48 aos 52, 53 anos. Isso é uma média, tá? A grande maioria das mulheres entram em menopausa de 48 aos 53 anos, tá? Antes disso, elas vão apresentar perimenopausa, ou seja, uma hora tem um ciclo, outra hora não tem, tá aquela bagunça ali hormonal, tá? No caso específico da Cláudia Raia, que a gente está explicando e tudo mais, pelo que ela relatou, ela teve um tratamento antes, né, para tentar engravidar através de tratamento de reprodução assistida, que a gente chama de TRA, e logo em seguida não deu certo, né, não teve, pelo que ela contou, não conseguiu, e aí no mês seguinte, claro, ela pode ter apresentado uma ovulação e conseguiu engravidar. Tá. Ponto. Mas primeiro ela teve um estímulo hormonal desse tratamento e que pode ter mexido ali no microambiente ovariano e ela ter ovulado. Em medicina, a gente precisa entender que não existe nem nunca e nem sempre, né? Nossa, então, perfeita essa explicação. Nem nunca e nem sempre. Não é nunca que vai acontecer e não é sempre que vai acontecer. Então, há 20 anos, né, quase que eu vou completar, a gente sempre explica para paciente isso. Na medicina não existe nem nunca e nem sempre, né? Então é isso. O que a gente precisa entender? Que a gente tem que lidar com reserva ovariana da mulher, né? Então, a mulher na menopausa, ela tá praticamente com 1000 folículos só, com muito pouquinhos folículos. Então, ela não consegue ter uma ovulação espontaneamente, porque ela não tá mais ciclando. Mas pode ser que depois desse tratamento que ela teve, de repente ela apresentou uma ovulação e conseguiu. Perfeito, a explicação é excelente, doutora. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso Pode Mais a doutora Carolina Cursi.
Se quer ginecologista, obstetra, a gente vai abordar aí algumas situações que envolvem as famosas, algumas outras personalidades, celebridades. A cantora Ivete Sangalo também foi mãe, já com uma idade um pouco mais avançada, depois dos 40 anos. A gente tem a Eliana, a apresentadora Eliana, que deu à luz a Manuela quando tinha 43 anos. Temos também a Fabíola Nascimento, a atriz da Globo, que teve os gêmeos Roque e o Raul aos 43. Dira Paz, atriz, aos 46 anos, deu à luz aí seu filho Martim. Ou seja, temos algumas famosas. A gente está falando da Cláudia aos 55, mas algumas mulheres pós 40 anos foram mãe. A regra mesmo, como funciona em relação a essa questão dos pós-40? Então, pós-40, a gente tá... Eu sou pós-40, tá? Não parece, doutora, muito jovem. Não parece. Eu sou pós-40, vou engravidar pós-40. Você falou, tem 20 anos de medicina, eu fiz uma conta, eu falei, gente, mas medicina é um curso que leva tanto tempo pra fazer, então tá bom. Tá até difícil de fechar a conta, mas eu vou acreditar no que você tá falando. Eu sou pós-40. O que a gente sabe, né? É muito mais provável que nós, pós-40, consigamos ter essa questão da ovulação ainda do que as pós-50, ok? Isso a gente precisa explicar, tá? O que a gente sabe? Matematicamente e dos estudos com medicina baseada em evidência, a gente sabe que as taxas são muito baixas de termos uma gestação saudável, espontânea, após os 40. Mas não é impossível. Entendeu? Isso que a gente precisa ficar claro. E tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que quais são os riscos de eu engravidar depois dos 40 naturalmente? A chance das más formações. Tá. A chance de ter abortamento, né? A chance de ter complicações da gestação. Então, tem que ter um acompanhamento maior. É isso. Muito maior. A gente pega o caso da Eliana, que foi mãe aos 43, da Manu, da linda Manu, da Ivete, que também foi... Você vê, a Eliana, ela teve uma complicação no pré-natal dela, ela ficou muito tempo internada. Então, o que a gente precisa? Primeiro, individualizar o tratamento, individualizar o atendimento. E a gente precisa entender, vamos colocar na ponta do lápis, quem mais engravida? São as pós-40 ou são as de antes dos 35? Então, o que a gente vem falando com isso? Que não é para engravidar depois? Não, pelo contrário. Assim, porque tem casais, é isso que eu queria entender, que às vezes fazem um planejamento de ter, de curtir primeiro a vida, se estabelecer na carreira, realizar outras questões para depois engravidar. O que a gente está entendendo aqui é que após os 35 anos, essa chance ela é menor. Isso, exato. Esse é o raciocínio. Tanto é que, por definição, mulheres que engravidam acima dos 35 anos são gestantes idosas. Já existe, usada essa tecnologia? A gente não... Eu não uso idosa, porque senão eu tô falando que eu mesma sou idosa. Mas eu falo, é uma gestante madura. Mais madura. Gestação na maturidade. Tá eu falo bom. Assim, É um bom termo. Fica mais suave pra gente mulher, né? Mas assim, é importante a gente entender isso. Os riscos da gestação depois dos 35. A gente sabe que as mulheres estão se cuidando mais, elas estão numa vida mais saudável, elas estão sim postergando. Mas como eu vou postergar, Matheus, o que eu preciso entender? Que não há regra para todo mundo. A gente tem que entender que o melhor para todas as mulheres que querem postergar a gestação é congelar. Congele óvulos. Preserve a sua fertilidade. Eu preservei quando eu tinha 35. Falei, não tenho um relacionamento sério, nem previsão de casar, vou congelar. Agora que eu já tô dos 40 a mais, não vou falar a idade final. Mas já bom. Porque eu falei, mas não precisa. A gente vai acreditar que você está falando, mas é muito jovem. Mas eu achei legal você falar isso, porque você lá atrás fez esse planejamento, pensou. Eu falei, olha, eu não sei se eu quero ser mãe com 38, com 40 a mais, né? Eu não sei quando. Bom, aí o Papai do Céu mandou uma pessoa bacana. Então a gente casou há pouco tempo, a gente ficou 3 anos juntos, casamos há pouco tempo, há 4 meses,
Ah, recém-casada, parabéns. Que legal, que legal. Então o casamento ocorre depois dos 40 a mais, viu, mulheres? Acontece. Então isso é bom, é uma pauta importante, inclusive. Dá pra. Serve pra todo mundo, inclusive pra mim. Dá pra acreditar que um dia o amor chega, gente. Com certeza. Uma hora vem. E aí é o seguinte, tem essa história do congelamento de ovos. O que eu quero saber porque muitas pessoas também acham que às vezes o investimento é muito alto. Como que você, como médica, né, ginecologista, obstetra, que tem acesso aí às pacientes, acredito que de histórias e realidades bem distintas, como que é essa realidade hoje no Brasil em relação ao congelamento de ovos? Acho foi uma pergunta muito pontual e eu acho que é muito importante a gente explicar, né? Então a gente sabe que realmente esses tratamentos, antigamente, Matheus, era muito mais difícil, né? Então era bem mais difícil essa questão do custo e tudo mais. Claro que eu não posso falar em valores, porque o CRM me proíbe, a gente não pode usar o veículo para falar valor, mas é o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Se você se organizar, se preparar, de repente tentar ser doadora de óvulos abaixo dos 37 anos, né? Então você consegue ter acesso ao tratamento. Então, antigamente, todo mundo falava, hipotequei a casa, endividei, e E ainda com um tratamento que não é 100% de chance. Entendeu? Nada na medicina vai te falar 100%. Faz aqui que é de primeira, é 100%. Não existe isso. Sim. Entendeu? Mas hoje a gente sabe, os tratamentos estão muito mais acessíveis, de verdade. Eu costumo falar para as pacientes, deixa o medo de lado e vai perguntar o valor, vai se informar, entendeu? Que você consegue, você faz uma programação, parcela e tudo mais, a gente, né? Acho que é isso que é muito importante. Tem sim como ir atrás e tem programas que fazem a parte de social. A gente sabe que pela rede pública é difícil, é uma fila longa, poucos hospitais que fazem pelo público, né? Mas hoje, se o casal se programar, eu costumo falar assim, é melhor uma viagem ou fazer um tratamento? Vai guardando aos poucos, entendeu? Acho que isso que é o mais importante. Então é algo que é possível, né? Não está fora da realidade, como antigamente estava muito você falar isso, vendi o carro, hipotequei a casa, pedir ajuda para a família, todo mundo emprestou o carro, vendeu o carro para ajudar, não é mais assim. Tá, é isso, então esse sonho é possível e o que a gente está vendo é que a esperança de ser mãe pode estar próxima independente da idade, mas que aconselhado para aqueles casais que querem de fato, tem casal que fala, o sonho do casal é ser pai, mãe, é realizar isso, aí o ideal é antes dos 35. Vamos congelar o mais rápido possível que você conseguir. Porque a idade é o fator que mais determina o sucesso no seu tratamento. Então, se você falar assim pra mim, doutora Carol, olha, eu vou com a minha esposa, ela tá com 35. Vamos congelar agora? Vamos. Aí você fala assim, não, doutora, não rolou a grana agora, eu preciso de mais um aninho. É claro que eu vou falar, eu prefiro congelar com 35 do que com 36. Mas é melhor de 36 do que 40. Tá, perfeito. Entendeu? Então não deixe para congelar lá com 40, lá com 41, onde as taxas de gestação com óvulos próprios não bate nem 2%. Nossa, tá bom. Importante. É isso, para você ficar a dica, a gente está recebendo hoje a doutora Carolina Cursi aqui no nosso Pode Mais, a nossa Mais Brasil News. Acompanha Mais Brasil News no Instagram, @Mais Brasil News Oficial. Eu sou Matheus Baldi e aí a gente está aqui, né? Segunda a sexta-feira, 19h30, no nosso Pode Mais. Agora, doutora, tem um outro assunto que também é interessante e curioso, que é sobre a influenciadora, youtuber, ex-BBB. Ela participou do Big Brother Brasil, a VTube. A VTube engravidou do Eli. E aí ela falou que estava tomando anticoncepcional, porque a sensitiva falou, a Lene, que ela ia engravidar. Aí ela começou a usar o preservativo, disse que estava tomando a pílula, mas apareceu grávida. E aí? E aí, que história é essa, meu Deus? Essa semana mexeu com todas as idades das mulheres. Desde as adolescentes que usam o contraceptivo, das mais velhas que estão na terapia de reposição hormonal. Essa semana foi um caos para as mulheres. Né? Eu acho que todo mundo que ficou se questionando assim,
tem como, porque para quem quer engravidar, maravilhoso. Mas para quem não quer, começa a bater aquele desespero que será que pode acontecer alguma coisa aí? Então vamos lá. Então, primeiro que os métodos contraceptivos, Matheus, nenhum é 100%. Vamos esclarecer isso. Todos têm um índice de erro, que é muito pequeno, que é o esperado e tudo mais. Então, cada método vai ter o seu índice de erro baseado do jeito que ele faz o uso. Então, vamos supor, o via oral. O que eu vou precisar entender quando eu tomo contraceptivo via oral? Você tem que seguir o horário, você tem que tomar sempre, se precisar fazer a pausa, faz a pausa, né? Então, o que acontece? Aí a adolescente chega lá e fala, eu já esqueci. Aí, será que eu tomei? Aí pula mais um dia, e aí você deixa de deixar bloqueado a questão da ovulação. Então, quando se faz bagunça para tomar, ou a adolescente foi numa festa, né? E aí acabou tendo uma diarreia, acabou apresentando náuseas e vômitos, né? Ou teve uma crise de enxaqueca e apresentou diarreia e vômitos. Se eu tinha tomado meu contraceptivo em menos de 2 horas, eu apresentei diarreia ou vômito, eu preciso tomar de novo, porque ele diminuiu a eficácia. Importante isso, hein? Entendeu? Agora, nessa época de frio, começa a ter otite, amidalite, né? Fui no pronto-socorro, tô tomando o antibiótico. Eu preciso pôr camisinha junto, porque também, para alguns, pode diminuir a absorção. O preservativo, a camisinha, ela ajuda, então, justamente porque o efeito do antibiótico pode atrapalhar a absorção do anticoncepcional. Então, por isso que a gente precisa entender. E essas trocas de contraceptivo podem fazer com que a mulher ovule espontaneamente ela engravide. Então, no caso aí, deve tudo, na hora das trocas, ao que tudo indica, ela foi trocando de marca, foi dando esse intervalo, e aí aconteceu essa brecha, que a gente pode dizer assim. O ovário ovulou. Uau, então, gente, alerta importante aí, meninas, para os pais também. Acho que é muito bom quando a gente fala para os pais orientarem os filhos, né, doutora? Porque nesse sentido, essas informações, essa educação sexual, essa consciência de situações como essa que fazem a diferença para também não ter uma gravidez indesejada, né? A gente sabe que a taxa de gestação indesejada no Brasil chega em alguns estudos em até 60%. Mais da metade? Mais da metade. Então a gente sabe o quanto que a gente tem que trabalhar na questão da educação. Então, 2 coisas que são importantes, acho que para os pais que estão ouvindo e acompanhando o seu trabalho, 2 coisas. Não tenham medo de falar sobre contraceptivo para as adolescentes. Eles, num estudo que foi feito, eles acreditam que levar a adolescente na ginecologista e ela conversar e ela passar o contraceptivo ou até mesmo a vacinação de HPV, que é super importante para as adolescentes, acha que está estimulando a menina a iniciar a vida sexual. E não é isso. Não é isso que vai estimular que aquela adolescente comece a vida sexual. Então é importante que essa adolescente já esteja com uma gineco antes de menstruar, para ir tirando dúvida, para ir conhecendo. A gente, como médico, a gente não vai falar, pode começar a sua vida sexual, não é isso. A gente precisa falar mais de métodos contraceptivos para todas as mulheres. Com que idade é interessante, assim, como é essa orientação para o acompanhamento como ginecologista? Então a gente fala assim, quando a menina começa a ter os sinais, né, que tá aumentando as mamas, os pelinhos, dali até 2 anos vai vir a primeira menstruação. Então é importante essa mãe, mesmo que a criança esteja na pediatra, passar com a ginecologista. Então ela ir explicando, olha, daqui a pouco não vai ser só a pediatra que vai te acompanhar, vai ter a ginecologista, entendeu? Então isso é importante. Então viu que a menina começou a desenvolver os caracteres sexuais secundários, que são a questão da mama, questão de pelos axilares e pubianos, tá na hora de levar ela para o ginecologista. E a gente não vai examinar, tá? Elas morrem de medo, elas chegam todas quietinhas assim, a senhora vai me ver? Não vou. Hoje eu vou conversar, vou tirar suas dúvidas, vou me apresentar. A gente leva umas 3 consultas para ganhar a confiança da adolescente. Não é assim, de bate-pronto.
E aí que a gente começa a desenvolver um trabalho com ela. Perfeito, muito. E isso é importante até para não ter esse receio de ir ao médico, de ter esse contato, é uma questão de saúde, viu, gente? A gente está falando que o nosso Pode Mais de algo muito importante, que é o acompanhamento e de uma educação, que eu acho que vem aí, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente sabe que isso tem melhorado, né, doutora? Sim. Que há um tempo isso já foi mais tabu e aos poucos vem sendo superado. Agora, qual é a dica que você dá para essas mulheres que estão sonhando com a gravidez e também elas estão ali naquela faixa, elas até estão entre os 20, 25, 30, 35, mas que também de alguma maneira elas não conseguem realizar essa gravidez, porque às vezes ela fala, mas todo mundo me fala que eu estou na hora certa, eu estou disposta, meu marido está esperando, ele quer a gravidez e não está acontecendo. E aí? Eu queria saber qual a orientação que você pode dar para essa mulher, o que ela de fato precisa fazer diante desse cenário. Então vamos lá, acho que a primeira coisa, Matheus, resolvi engravidar, independente da minha idade, conversa com o seu médico. Primeira coisa, vou marcar um ginecologista, vou falar do meu desejo de engravidar, vamos ver como é que estão os meus exames, como é que é meu passado. Eu tenho endometriose, eu tenho SOP, eu tenho pólipo, eu tenho mioma. Primeira coisa, passa com o ginecologista, conversa com ele e recebe a primeira avaliação, certo? E entenda que quanto mais cedo você for, é melhor para você mesmo, tá? Hoje, as mulheres por volta dos 30 anos, de 10 a 15% já tem baixa reserva ovariana e nem sabe. Nossa. Entendeu? Já bem jovem, sim. Já jovem, entendeu? Então, isso é muito importante. Teve o desejo de gestar? Conversar com o seu médico, independente da idade. Bate um papo com o marido. E aí, a gente vai postergar, a gente vai tentar, o que a gente vai querer? E quantos filhos a gente vai querer ter? Quando os casais chegam lá no consultório, perguntam, vocês já conversaram? Quantos filhos? Aí um olha para o outro e fala, meu Deus, não conversamos sobre isso. Então, isso é muito importante, porque vamos supor que essa mulher tem baixa reserva, por exemplo, com 30. Aí eles querem ter o primeiro filho com 35 e o segundo com 40. Ela vai precisar congelar óvulos. Entendeu? Perfeito. Então ela precisa se programar. Não tem problema postergar, mas a gente precisa programar. E o mais importante que eu queria deixar aqui, né, de mensagem, para quem está tentando, não pode desistir. Desistir tem que persistir. Não é opção. Desistir jamais. Porque não é fácil, é difícil. Eu tô junto com vocês, estou na mesma caminhada. Então, o engravidar não é fácil, o passar com o médico não é fácil, assumir a questão de idade, poxa, minhas chances são menores e tal. Então, não é fácil. Então, não pode desistir. Acho que isso é o mais importante. Persista, é isso mesmo. Muito boa essa mensagem. Inclusive, a ideia é essa. Para você que está acompanhando o nosso Pode Mais, hoje a gente recebeu aqui nesse bate-papo a nossa especialista, super clara, super didática, foi incrível, a doutora Carolina Cursi, que é ginecologista e obstetra especializada em reprodução humana, tem muito conhecimento aí para passar para a gente. Doutora, lá no Instagram você compartilha mais informações, o pessoal pode seguir, qual é? Com certeza, é o @, né, DRA, que é a abreviação de doutora.Carolina Cursi. Doutora.Carolina Cursi lá no Instagram, ela realmente tem uma facilidade em explicar sobre esse assunto. Acho que pra gente é muito bom quando a gente consegue ter essa clareza nas informações. Muito obrigado, viu, doutora? Foi muito bom, foi muito esclarecedora a conversa. Para você que acompanhou o nosso Pode Mais de hoje, obrigado pelo carinho. A gente está no ar de segunda a sexta-feira, 19h30, aqui na nossa Mais Brasil News. Você pode acompanhar Mais Brasil News no Instagram, Mais Brasil News Oficial. E lá no meu Instagram também, @MatheusBaldi, Matheus com THBALDI. É isso, a gente está de volta amanhã. Obrigado pelo carinho, pela audiência.